Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma atividade promovida pelo Instituto Racine, em parceria com o Gov. Meu nome é Sérgio Slan, sou diretor aqui do Instituto e, primeiramente, quero dar a acolhida, as boas-vindas aos nossos participantes, palestrantes, convidados para esta atividade de cannabis medicinal, análise da atuação legislativa e dados de mercado de CBD. Então, é um prazer muito grande, agradeço ao Julino pela parceria, por ter promovido esta atividade. Parabéns, Julino. E sinta-se acolhidos aqui pelo Instituto Racine, uma instituição que há 33 anos, 34 anos está no mercado, atuando em prol da saúde, na área educacional, e que logo, logo também teremos atividades, promovendo atividades em prol do cannabis medicinal. Julino, a palavra é sua. Muito obrigado. Sérgio, muito obrigado. Agradeço a todos os nossos convidados. Uma informação inicial: o deputado ele tem um tempo curto aqui que ele vai precisar fazer algumas outras atividades. Então, eu já vou iniciar rapidamente a apresentação, de uma forma breve, e logo em seguida eu abro para o deputado falar e abro também para perguntas. Na sequência, nós abrimos para os nossos demais convidados para fazerem suas exposições, e aí, ao final, nós abrimos para perguntas. Então, Antônio, por gentileza, se você puder, sem mais delongas, já subir, que eu já faço os agradecimentos e a gente já parte para a atividade. Então, inicialmente, acho que todos estão vendo a apresentação, então, inicialmente, eu gostaria... Pode voltar? Isso, por gentileza. Então, só gostaria inicialmente de fazer... Tem aí o meu contato, o nosso endereço de website. Primeiramente, então, agradecer a parceria com o Instituto Racine e a União Farmacêutica de São Paulo, que são duas instituições que eu tenho o prazer de conhecer, de participar, e tenho a honra de fazer parte da minha formação o trabalho da Racine. Eu já falei uma vez para o Sérgio, para a doutora Nilce, as revistas da Racine, o quanto que eu usei elas para me atualizar, entender o que acontece no setor. Então, a Racine ela tem um papel fundamental nesse sentido, e a União Farmacêutica de São Paulo também, na acolhida. Tive o prazer de escrever o livro de 100 anos. Agradecer a Cigalei pelo fornecimento de dados e a Equivia, que também são dois parceiros que ajudaram muito na construção do relatório. Próximo, por gentileza. O trabalho da VoxGov é focado na área de inteligência política e governança social. Próximo, por gentileza. Antes de iniciar a apresentação propriamente dita, eu acho que vale a pena a Juliana, que é uma amiga minha, uma paciente de cana, que usa cannabis medicinal também, ela me chamou a atenção de uma questão interessante. Hoje saiu uma reportagem da CNN relembrando marcos dos 10 anos da cannabis medicinal. Eu acho que foi uma reportagem muito boa, mas faltou incluir alguns tópicos nessa reportagem. Próximo, por favor. Volta. Então, primeiro, acho que é importante também lembrar que tem um longo trabalho do professor Carlini, do orientador do professor Carlini, por acaso, acho que é seu tio, né, Furlan? O tio Juquinha, que você fala? Acho que vale a... É tio Juquinha que você chama ele, né? Não, tio Juquita. 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 Então, é importante relembrar o trabalho dessas pessoas que vieram antes. Você tem, então, esse trabalho do professor Carlini com as primeiras publicações, a publicação, não sei se a Solange está aqui, tem a questão da discussão que o professor Carlini já fez lá atrás, por uma agência brasileira da cannabis medicinal, o boletim Maconha Brás. Eu mesmo escrevi alguns textos, tá? E aí, desde o começo, a gente sempre reforça o trabalho incansável das associações de pacientes. Então, é fundamental lembrar esse trabalho, e aí no boletim já escrevia sobre isso. Eu mesmo, em 2015, escrevi esse texto, Acesso ao CBD, a velha luta pelo direito dos pacientes. Isso era 2015, tá? Então, um grande trabalho das associações de pacientes. Lembrar também ao trabalho de diversas outras entidades, porque o problema da cannabis também é o problema de outros sistemas de produção de medicamentos no Brasil, tá? Então, lembrar aí que tem outras entidades também batalhando não só pela questão da cannabis, mas pela estruturação do nosso sistema produtivo na área de medicamentos. Você tem a Carol na Biquif, faz um trabalho incrível lá com cannabis medicinal, a Abrafarma, você tem outras entidades, você tem o Grupo Farma Brasil, a Bifina, você tem o Sindusfarma, então tem diversos grupos atuando. Então é importante a gente lembrar e reconhecer o trabalho de todos eles. Hoje você tem o Maurício, que está à frente do boletim Maconha Brás, então é importante a gente sempre relembrar esses que já vêm fazendo essa discussão. Tem os grupos também que fazem uma discussão muito importante, fizeram uma discussão muito importante
na área do uso recreativo. As pessoas concordando ou discordando, algo é importante dizer que eles fizeram um trabalho muito importante de formação de uma base de discussão, tá? Sobre essa questão do uso recreativo, que foi importante depois para a discussão do uso medicinal. Próximo, por gentileza. Então, qual que é o contexto, né? Reconhecendo que existia uma questão relacionada à dificuldade de acesso, nós fizemos então um levantamento para olhar o comportamento do legislativo federal em 2023. É uma pesquisa que é não exaustiva, ou seja, precisa realmente dar um refinamento, tá? Mas é um olhar inicial que nós colocamos e aí levantamos dados junto com a Cigalei e a IQVIA também gentilmente nos forneceu dados para fazer uma análise de mercado, para que nós tenhamos um panorama para olhar esse primeiro ano do governo Lula, esse primeiro ano da legislatura federal, para ver como que foi essa produção dos nossos legisladores. Próximo, por gentileza. Bom, então, quais foram os dados identificados? Então, foram identificados 129 proposições legislativas em 2023, tá? A maioria dessas proposições estão concentradas nas assembleias legislativas estaduais. Uma parte menor, então, foram produzidas dentro da Câmara dos Deputados e uma menor parte, ainda 9%, no Senado. Próximo, por favor. E então um trabalho inicial foi agrupar essas proposições legislativas, fizemos uma leitura dessas 40 proposições, selecionamos 27 proposições para uma análise. Essas 27 proposições fizemos um agrupamento. O que se destacou nessas proposições são principalmente uma grande produção na área de discussão sobre acesso à cannabis medicinal, tá? E aí eu vou destacar o trabalho do Paulo Paim, que fez uma redação bem interessante de um projeto de lei. Não se preocupe que a gente vai enviar esses materiais para todos que se cadastraram no evento, tá? E um ponto que é importante de dizer só é que na proposição do Paulo Paim, ele cita um ponto lá que o governo brasileiro ele pode então fazer a aquisição desses produtos, preferencialmente de empresas nacionais e de empresas sem fins lucrativos. Então, acho que essa dicotomia, acho que ainda precisa ser resolvida, tá? Outra questão que é interessante ver é que possivelmente, talvez para 2024, para os próximos anos, a discussão do acesso ela esteja mais focada em aspectos relacionados à produção e ao cultivo, porque de fato o acesso ele depende dessa estruturação da cadeia, tá? Então é interessante ver que você tem aí então logo em seguida uma discussão sobre produção e cultivo. Próximo, por favor. Bom, em menor frequência você tem discussões sobre regulação. Foi interessante ver 2 proposições, na verdade são 2 requisições para discutir a questão das evidências científicas. Por último, eu coloquei um tópico chamado miscelânea, e aí tem que fazer uma distinção. No tópico miscelânea, estou destacando um projeto de lei da senadora Mara Gabrilli, que faz um trabalho incrível, e eu estou tratando com miscelânea, porque como ela tem muita qualidade na redação, ela conhece muito bem os problemas, as questões relacionadas à cannabis medicinal, ela conseguiu trazer uma boa abrangência do setor. Entretanto, também identifiquei que existe aí um surgimento de algumas discussões de ordem mais de polarização política, digamos assim. Por exemplo, estavam discutindo a questão da legalização do aborto e maconha, repúdio à realização da Expo Cannabis, que está se transformando no maior evento de cannabis do mundo, tá? Então é uma certa preocupação ver que esse assunto está se relacionando novamente com uma discussão de polarização política. Próximo, por favor. Bom, por fim, você tem aí uma mensagem da Presidência da República citando a Operação Cangalha, né, que fez destruição de muitos pés de cannabis medicinal no Brasil, de cannabis, perdão, no Brasil. E esse dado é interessante para ver o potencial do Brasil, tá? Se isso poderia se reverter em algum momento, a gente precisa discutir quanto isso poderia se reverter em termos de economia para o Brasil, tá bom? Próximo, por favor. Bom, uma característica geral é que foi a Câmara dos Deputados foi a casa com o maior número de iniciativas. Entretanto, é importante destacar que muitas dessas proposições, elas foram apensadas a outras proposições, tá? Então, muitas vezes tem proposições que se repetem. Então, é importante fazer um trabalho, de repente, mais coordenado, mas o deputado Caio vai poder esclarecer um pouco melhor essa questão da coordenação das iniciativas dos legisladores, tá? Porque muitas dessas iniciativas acabam não indo para frente. Então, a gente precisa pensar em termos de quantidade e qualidade. Próximo, por favor. Outro ponto interessante foi ver quais partidos se destacam mais nessas iniciativas. Então, tem 2 partidos,
3 partidos que podem se destacar nessas iniciativas, que é o PSOL, PL e PSD. Isso não quer dizer muita coisa, tá? Porque muitas vezes são requisições para discussão, muitas vezes podem ser que não tenha uma profundidade e nem seja convergente com os interesses dos pacientes. Então, essa análise quantitativa depende de um olhar mais qualitativo, tá bom? Próximo, por favor. Agora, próximo, por favor, alguns dados de mercado cedidos pela Equivia. Próximo, por favor. Isso. Então, em 2023, nós tivemos... Depois eu vou chamar, conversando com a Equivia, para ver se eles apresentam os dados também de 2024, que nós temos mais atualizados para comparar a evolução. Mas em 2023, nós tivemos pelo menos 17 empresas com 34 produtos registrados até setembro de 2023. E você percebe que o que é muito interessante, uma concentração na área de neurologia, psiquiatria e clínica médica. A gente tem que lembrar que até recentemente a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela teve um posicionamento contrário à questão da cannabis medicinal, tá? Então é bem interessante ver que existe aí na verdade, uma adesão desses prescritores na área de neurologia e psiquiatria. Próximo, por favor. Bom, 2023 ele indica uma forte tendência de crescimento na área de prescrição e pontos de venda para produtos de prescrição relacionados a produtos derivados de cannabis, CBD. Próximo, por favor. A região sudeste ela concentra boa parte dos pontos de venda de produtos à base de cannabis medicinal, e não por acaso também diversas dessas proposições legislativas ela vem de deputados da região sudeste, também sudeste, que é São Paulo e Rio de Janeiro principalmente. A região sul concentra 18%. Próximo, por favor. E aí, uma informação que a Equivia, então, ela tem um grande sistema de base de dados para que aqueles que tiverem interesse em demandas na área de dados também possam contatá-los, tá? Aí é uma informaçãozinha básica. Próximo, por favor. O contato da Equivia, próximo, por favor. No relatório que nós vamos enviar para vocês, nós temos alguns textos que foram gentilmente enviados então, pelo Antônio Carlos, o Marcos Furlan, o Dr. Joaquim Almeida, o professor Luiz Marques, o Roberto Tadal, advogado, e a Patrícia Boscato. Próximo, por favor. Cadastrem-se na nossa plataforma para receber o material. Pode encerrar, por gentileza, e eu já abro para a fala do deputado, e logo em seguida já abro para quem tiver perguntas, por favor, já coloquem no chat. É isso, né, Antônio? Wendy? Deputado, a palavra é sua. Muito obrigado pela disponibilidade. A gente está no horário da família, às vezes meu filho pode entrar aqui, então não liguem, tá? Porque a família é em primeiro lugar, né? A gente está trabalhando fora do horário, mas obrigado, deputado. Obrigado a você, Juninho. Me escutam bem? Então tá bom. Boa noite a todos, um prazer poder compartilhar com vocês desse desafio que a gente tem tomado frente aqui no estado de São Paulo. Eu estou no 3º mandato como deputado estadual e acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Estou ouvindo. Enfim, estou no 3º mandato como deputado estadual pelo PSB, sou líder da bancada e já tenho uma trajetória aqui na política. Eu conheci esse tema durante o meu 2º mandato, no final do 2º mandato como deputado, portanto, não foi através da cannabis que eu entrei na política, né? Mas durante esse meu processo de conhecimento, eu, para variar, conheci uma mãe que acabou me despertando a paixão pelo tema e a dedicação para poder seguir nessa luta. Então, queria agradecer ao Instituto Racine, cumprimentar aí o Julino pela organização desse grande movimento. Até fiquei feliz em poder ter um panorama real sobre os projetos que tramitam no Congresso Nacional, que são muito importantes. Eu tenho acompanhado um pouco mais de afinco aí o 399 e também o projeto que foi protocolado pelo senador Paulo Paim, que é oriundo do nosso projeto aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Voltando, então, em 2019 eu conheci a Neide, que é mãe do Vitor, a primeira mãe aqui da Baixada Santista. Eu tenho domicílio em São Vicente, no litoral do estado. Primeira mãe da Baixada a ter direito a garantir o fornecimento, né, a receber os medicamentos pela farmácia de alto custo do estado, via SUS, obviamente mediante decisão judicial. Aquilo me chamou muita atenção, porque por falta de conhecimento mesmo, eu não sabia que o estado já estava fazendo o fornecimento, e eu fiquei feliz naquele momento,
porque já tinha um ou outro contato de pessoas que faziam uso, mas ainda muito incipiente, sem ter noção da grandeza de todo esse processo. Chamei uma audiência pública na Assembleia, porque ela falou que tinha outras mães que estavam com dificuldade, porque não tinham condições de pagar o advogado, e porque o próprio Estado mesmo estava dificultando um pouco do acesso, exigindo que a cada 3 meses eles atualizassem essa decisão judicial. E eu chamei a audiência pública na tentativa de conciliar os interesses entre as mães, as famílias e a farmácia de alto custo do Estado. Então, eu chamei o responsável, juntamente com o representante da secretaria. E ali eu pude ver um conflito, na verdade, porque os representantes do Estado, para tentar, na verdade, vamos dizer, me cativar, eles estavam mostrando o quanto eles dificultavam a vida dos pacientes para poder ter acesso a esses medicamentos, quando, na verdade, o que eu queria era o contrário. E aí, depois de um longo debate, ele falou, olha, deputado, eu entendo a sua disponibilidade em poder ajudar os pais, os familiares, mas nós não temos nenhuma legislação que ampare essa distribuição pelo SUS, então a gente depende de uma decisão judicial e tal. E aí eu falei, bom, se você precisa de uma lei para poder garantir esse fornecimento, portanto, eu vou fazer essa proposta aqui no Parlamento em São Paulo. E aí eu confesso para vocês que, sem muita noção e sem muita expectativa da grandeza de tudo isso, eu protocolizei um projeto, eu elaborei ele com a ajuda de alguns parceiros, de alguns médicos, inclusive, que me acompanham até hoje, e protocolei lá em 2019, e dali em diante, aquilo mudou a minha vida parlamentar, né? Mudou porque deu muita repercussão logo de cara, era uma das primeiras vezes, talvez a primeira vez, que a palavra cannabis, né, ou cannabis, ela tinha sido tocada dentro do parlamento estadual, e, enfim, eu sou um parlamentar de centro-esquerda, mas que me relaciono bem com todas as bancadas, de todas as ideologias partidárias, e aí o projeto, como eu já imaginava, teria muita dificuldade em poder avançar no Parlamento Paulista, por ser um estado mais conservador, um estado que por vezes também desconhece um pouco da temática, os parlamentares mais ligados à bancada evangélica, tem muita resistência quando tem esse termo, né, em qualquer projeto legislativo, mas com muito esforço, dedicação, a gente foi ganhando alguns apoiadores ao longo dessa jornada. E depois de 3 anos e meio, a gente conseguiu aprovar esse projeto na última sessão legislativa do meu segundo mandato. Aprovei na Assembleia, com muito esforço, foram 75 votos a 25 contrários, mais ou menos isso, mas eu consegui aprovar, ou seja, uma ampla maioria para conseguir aprovar o projeto. E aí, na sequência, a minha luta era para fazer o governador sancionar o nosso projeto, que na época era o PL 1180. E aí era aquela fase de troca de governadores, né? O governador Rodrigo era o governador à época, a eleição tinha ocorrido em outubro, eu aprovei o projeto mais ou menos em setembro, novembro, e tinha esse mês e meio, mais ou menos, do governador que era governador, mas que tinha perdido a eleição, para decidir se ele sancionava ou se ele vetava o projeto. Eu insisti muito com ele para ele sancionar, com receio do que viria pela frente, por talvez achar que podia ter muita pressão do governador já eleito, mas ainda que não assumiu o Tarcísio, vetar o nosso projeto. O governador, à época, preferiu não emitir uma opinião e deixou o prazo correr, e aí, logo que o governador Tarcísio assumiu, eu fui atrás dele e aí consegui encontrá-lo no aniversário de Santos, aqui nos primeiros dias de janeiro, e aí eu me apresentei para ele e tal, não tinha nenhum contato, e falei para ele que eu era o autor do projeto, que ele tinha uma decisão importante a ser feita nos próximos dias, e que eu queria ter a oportunidade de poder falar com ele sobre esse assunto. Ele me pediu que no dia seguinte falasse com ele lá no Palácio. Eu, ao longo dessa jornada, fiz uma grande mobilização com várias entidades, familiares, algumas entidades me apoiaram, e eu faço questão de exaltar aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de São Paulo, que me deu muita força, infelizmente, do ponto de vista dos órgãos ou das sociedades da medicina, inclusive o próprio CRM, pedi apoio do CFM e, infelizmente, não tive naquele momento para poder emitir um parecer em favor do nosso projeto. Ainda assim, eu fui e fiz uma grande mobilização, chegamos a chegar aí no Trend Topics, né, do Twitter, para quem acompanha a internet sabe que é difícil de você chegar lá. E quando eu fui falar com o governador, depois de menos de 10 minutos, ele falou: deputado, o meu sobrinho tem síndrome de Dravet,
e ele faz uso de cannabis medicinal, eu que compro para ele, porque a família não tem condição de comprar, meu sobrinho tem 15 anos, usa capacete, porque tem muitas convulsões, meus filhos aprenderam a lidar com a convulsão dele. Naquilo ali me deu um choque, eu não sabia, e ele perguntou para mim se toparia que ele sancionasse o projeto com o trecho principal do fornecimento pelo SUS, e ele vetaria alguns artigos que eu trato sobre a liberdade dos médicos em relação à prescrição desse medicamento. Ele vetou esses artigos, mas sancionou o principal, e aí foi uma grande festa, não sei se alguns acompanharam, isso aconteceu no primeiro dia de fevereiro de 2023 já. De lá para cá, meus amigos, e aí resumindo toda essa conversa, foi criado um grupo de trabalho para regulamentar essa lei. Eu tenho insistido muito para o grupo de trabalho ser mais, vamos dizer, ágil nas suas decisões. Continuo defendendo o que eu acredito dentro do grupo de trabalho, que hoje tem 30 entidades representadas. Eu represento o Parlamento Paulista, tem sociedades especializadas da área da medicina, todas que vocês falaram. Eu ouvi vocês falando da psiquiatria, por exemplo. A psiquiatria ainda cria muitas resistências para a gente dentro do grupo de trabalho, mas eu aprendi a lidar com essas resistências e aprendi também que, especialmente no parlamento e dentro do poder público, às vezes o ótimo é inimigo do bom. Eu quero avançar com muitas coisas, mas eu sei que para isso eu vou ter que ter mais tempo de convencimento. Então, eu não posso deixar de avançar, ainda que seja um pouco, em detrimento de tantas pessoas que precisam, pela minha disposição e vontade de avançar com tudo. E é mais ou menos isso que eu percebo no Congresso Nacional. Infelizmente, as pessoas querem avançar com tudo. Tratar de plantio, de produção nacional, de uso adulto ou recreativo, como queiram chamar, do uso medicinal, tudo num projeto só, o que é muito complicado, porque cria mais dificuldade do que a gente já tem. A gente conseguiu avançar, a expectativa é que agora, no mês de maio, a gente tenha a primeira distribuição pela farmácia de alto custo do Estado sem exigência de decisão judicial, ou seja, pelo SUS. Avançamos com 3 patologias para iniciar, síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa. A gente queria muito avançar com o autismo e dor crônica, mas tivemos algumas resistências dentro do grupo de trabalho. Então, esse é o cenário atual da nossa lei aqui em São Paulo, que acabou ajudando a repercutir no Brasil todo. Hoje, 22 estados brasileiros têm leis muito parecidas com a nossa em tramitação, sancionadas, algumas vetadas, tentando derrubar o veto. Depois disso, eu fundei a Frente Parlamentar em defesa da cannabis medicinal e do cânhamo industrial. Criei aqui um edital de emendas parlamentares, ou seja, um fundo para financiar projetos de entidades sem fins lucrativos que possam pensar em pesquisas e avanços nessa temática, inclusive incluindo as associações canábicas, que fazem um trabalho importante também, democratizando o acesso. E a minha nova ideia legislativa, para poder seguir avançando no tema, é o PL 563, que eu consegui aprovar a urgência há umas 3 semanas atrás no Parlamento, com muito esforço, que autoriza e permite que o governo do Estado crie a política pública da produção dos medicamentos, através das universidades públicas, né, USP, Unicamp e Unesp, e dos institutos vinculados à Secretaria Estadual de Saúde, especialmente a FURP, que fez uma aquisição de infra recentemente, para poder iniciar esse processo de produção, que ele é um pouco mais lento, né? Então, esse é o cenário atual que nós estamos. No ano passado, a gente conseguiu, no edital de emendas que a gente criou, através da Frente Parlamentar, distribuir, aí, em bom sentido, né, R$750 mil para 5 entidades diferentes do estado de São Paulo, que prestam serviços ligados à temática. Nesse ano agora, eu vou avançar, vamos chegar a R$1 milhão para entidades que prestam serviços, e aí a gente pode falar sobre vários temas, estudos, por exemplo, que possam garantir evidências mais robustas para o grupo de trabalho que trava um pouco dos avanços que a gente quer avançar nessa área. E eu quero aí, avançar nessa temática. Como disse, eu sigo coordenando a Frente Parlamentar, por vezes sou convidado a poder falar sobre o tema. Não tenho formação na área médica, eu sou da área jurídica, na minha família tem outros médicos, mas confesso que também não foi isso que me incentivou a poder buscar avançar com o tema.
E eu costumo, assim, resumindo, uma coisa que eu considero muito importante, é que, por um lado, é legal, porque a gente percebe que essa dificuldade ou essa busca pelos produtos, né, à base de cannabis ou medicamentos, como quer que queiram chamar, elas vêm ganhando corpo, porque a gente não tem mais classe social, não tem mais a resistência que existia, talvez, há 5, 10 anos atrás. Mas eu me preocupo muito com as pessoas, especialmente que estão no poder público, que esperam pessoas do seu entorno, e principalmente parentes seus, precisarem do medicamento para passar a defendê-lo. Eu penso que quem está no poder público tem a obrigação de ter empatia pelas pessoas, sem precisar estar com essa dor naquele momento. E é justamente isso que eu tento passar para os meus colegas, convencendo deputados, inclusive da Frente Parlamentar Evangélica, a me ajudar na tramitação do projeto. Eu costumo atualizar bastante sobre a lei, sobre a regulamentação, costumo fazer algumas críticas construtivas e cobranças dentro das minhas redes sociais, então aqueles que tiverem curiosidades também, eu deixo aqui as minhas redes sociais, está aqui já, inclusive, né, @CaioFranca_ no Instagram, e dali você vai achar todas as outras redes. Acho que é isso a minha participação, parabéns, né, ao Instituto Racine, por tudo que vocês estão produzindo. Acho que a gente tem que estar ainda mais próximo do mandato para poder aprender com vocês. A minha contribuição é nesse sentido, e eu vou seguir nessa luta onde quer que eu esteja pela cannabis medicinal, com mandato, sem mandato, disputando outras eleições ou não. Eu penso que essa foi às vezes uma demonstração que a vida me trouxe e que eu pretendo carregar comigo para sempre. Boa noite a vocês, obrigado pela oportunidade aqui. Deputado, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui, eu já abro logo em seguida para a pergunta dos demais colegas, a da Luiz da Multiconnect. Eles trabalham com análises de fontes governamentais, de importação e exportação, por isso sabemos a dificuldade em captar boas informações das diferentes fontes de dados governamentais. Pensando do lado de quem precisa analisar cenários e tendências com base em dados governamentais, quais são as grandes lacunas de informação? Quais são os seus desafios em coletar dados para fazer o seu trabalho? A principal hoje, e a minha luta principal hoje, é claro que é pela ampliação das patologias que terão acesso aos medicamentos pelo SUS. Essa é a minha luta principal nesse momento, e aqui eu peço ajuda para todos vocês. Eu protocolo estudos frequentemente dentro do grupo de trabalho, já trouxe estudos de Israel, estudos da USP, estudos de todos os órgãos que vocês possam imaginar. Mas, infelizmente, eles acabam buscando muito a tal da medicina por evidências, baseada por evidências, o que, segundo eles, alguns dos estudos ainda não têm estudo duplo cego, randomizado. Eu aprendi até a lidar com esses termos, que são termos que eu não conhecia até 2 anos atrás, aprendi a conhecê-los, e essa é a minha busca principal hoje. Eu preciso de mais estudos, pessoas que tenham uma evidência mais robusta em relação a determinadas patologias. Eu confesso para vocês que eu pretendo me dedicar muito, nesse ano ainda, ao avançar aí com as 3 que eu já trouxe, eu pretendo me dedicar muito no autismo e na dor crônica, que são, ao meu ver, evidências que já têm, comprovações científicas, empíricas, em todos os sentidos, de que fazem bem para essas pessoas, que transformam a vida dessas pessoas. Já tentei fazer isso de forma mais, como eu posso dizer, filtrada, né? Talvez não para todos os autistas, mas pegar aqueles autistas mais severos, que às vezes mais agressivos, que por vezes se automutilam, né? E a gente tem informações sobre isso. Então, estou tentando começar de forma mais, de forma mais leve, para não parecer que eu quero fazer com que todo mundo no estado de São Paulo possa usar a cannabis pelo SUS, porque eu sei que é isso que preocupa eles, é isso que acaba preocupando aí eventuais gastos maiores pelo SUS em São Paulo. Então, a minha luta principal hoje, e aqueles que puderem nos ajudar, seja pelas minhas redes sociais, acho que a Renata, que vocês fizeram contato também, depois vou deixar o contato da Renata aqui para quem quiser auxiliar a gente, a Frente Parlamentar, a gente faz captação de estudos com frequência também para nos auxiliar
Agora, eu confesso para vocês que um outro desafio é a gente, de alguma forma, trazer mais luz a quem compõe o grupo de trabalho para que essas pessoas também possam ser cobradas. Porque, por vezes, representantes de médicos que lutam pela cannabis estão lá e, assim, não aceitam ou dificultam os nossos avanços. E eu preciso também, assim, eles falam muito, mas o deputado Caio gosta de querer provocar. Eu não estou provocando, como eu digo, o que eu quero. Eu não acho justo que as pessoas trazem um avançado de uma lei tão relevante como a nossa e depois ninguém saiba quem está lá, o que ele decidiu. É importante, até porque esse grupo de trabalho é um grupo público, que as audiências são gravadas, que cada um possa emitir a sua opinião e também justificar o porquê. Por exemplo, votou contra que os autistas possam ter acesso aos medicamentos, porque o que eu peço, que especialmente os médicos, as famílias possam, de forma respeitosa, cobrar essas pessoas também, para que eles possam, pelo menos, justificar a sua decisão. Eu não quero, e ser muito claro aqui, eu sei que debater com o médico, eu não tenho nem capacidade técnica para poder fazer isso. Eu não quero exigir que o médico prescreva a cannabis. Agora, eu quero que os médicos tenham essa opção, tenham essa ferramenta para poder tratar os seus pacientes. E isso, infelizmente, não são todos que têm essa disposição, sabendo dos efeitos colaterais muito menores dos medicamentos mais convencionais. Então, o que eu quero buscar é isso, e eu peço o apoio de todos vocês que, de alguma forma, são incentivadores da temática, que possam acompanhar isso mais de perto dentro do grupo de trabalho. Perfeito. Aberto para perguntas. Thalita, Fulane, Dilene, Sérgio, vocês eu acho, então, que, na verdade, não é uma pergunta, eu acho que o primeiro ponto aí, eu gostaria de parabenizar, né, o deputado. Eu não sei o quanto que o deputado sabe, mas eu sou médica pediatra, e é muito difícil para médico que acredita na medicina canabinoide conversar com outros colegas e debater sobre ciência com os outros colegas, né? Nós realmente estamos acostumados a lidar com estudos duplo cego, controlado, randomizado, e ainda colocados em meta-análises, que é um tipo de estudo em que a gente junta todos esses estudos. E é muito difícil isso na medicina canabinoide, porque nós temos estudos feitos com diferentes tipos de produtos, então você já tem uma dificuldade na padronização dos estudos. É muito difícil você também estudos em que você vai usar placebo em pacientes muito graves, então como que você vai dar placebo para um paciente que está convulsionando 50 vezes por dia? Então, às vezes, a gente tem estudos que têm que ser abertos, né? Estudos que você, às vezes, por questões éticas, não consegue fazer o desenho do estudo da forma que se tem. Então, realmente é um grande desafio. Então, eu acho que, considerando todo esse cenário, acho que vale um comentário aí de que realmente, eu digo que de forma, usando figuras de linguagem, o deputado acabou comendo pelas beiradas aí, então eu acho que é uma estratégia que a gente tem que fazer isso até começar e conseguir convencer. Acho que é muito desconhecimento. A medicina canabinoide é uma medicina que há pouco tempo ninguém sabia nada, então não é ensinado nas escolas, não é ensinada nas escolas médicas. Então eu queria parabenizar, né, me disponibilizar também para isso. E acho que, mais do que uma pergunta, eu acho que agradecer o papel do deputado e dizer que a gente está aqui à disposição e me entendendo que é realmente muito difícil e dizendo que a estratégia mesmo, né, dos próximos passos no transtorno do espectro autista, na dor crônica, principalmente dor neuropática e a dor relacionada ao câncer, são aí pontos de maior evidência científica para serem trabalhados. Então, eu acho que o caminho está certo, agora a gente tem que persistir, né? Então, muito obrigado. E acho que a gente está aqui num grupo que tem que trabalhar para que isso continue. Muito obrigado, doutora Thalita, pelas palavras, pela gentileza. Deixa eu fazer também até aqui uma menção
generosa, porque eu ouvi, você falou que é da pediatria, e na pediatria, a Sociedade de Pediatria de São Paulo está no grupo, o representante é o Dr. Saul Cipel, não sei se conhece, o Dr. Saul tem sido um dos poucos parceiros que eu encontro dentro da medicina, então, fazendo uma menção honrosa aí a sua especialidade, Dr. Saul, estou até aqui fazendo a leitura, e eu fiz questão de ver para não errar. Dr. Saul tem sido um bom parceiro nessa jornada. Depois eu passo até a composição do grupo de trabalho para que todos possam ter acesso e, eventualmente, conhecê-los também. Perfeito, muito bom. Eu sou suspeita para falar, eu gosto muito dos pediatras. Todos nós, eu sou pai recente, então... Alguma pergunta dos demais colegas? Que o deputado eu só já tem tenho... que eu tenho só uma... Eu sou engenheiro agrônomo, apesar de dar aula na medicina. Isso que a Thalita falou é uma realidade, é difícil convencer, né, o pessoal, mesmo com base em artigos científicos, a exigência com relação ao... Mesmo o CBD, que não é psicótico, né, também é grande por parte do pessoal da medicina. A minha preocupação, deputado, eu queria parabenizar pela sua luta e vi que a demora que foi, né, mais de 3 anos para poder virar uma lei. A minha questão que eu tenho pensado, a gente está, o produto, por exemplo, que é muito utilizado como farmacêutico, que é o Mevatil, ele quase que triplicou o preço dele quando o Brasil começou a ter o uso, há uns 10 anos atrás, quando foi o primeiro habeas corpus para poder utilizar. De lá para cá, esse produto aumentou bastante. A minha preocupação, a gente vai ficar dependente das importações ou existe mobilização também para a gente poder produzir? Eu, como engenheiro agrônomo, tenho esse interesse também, né, porque a gente vai acabar ficando dependente desses gastos fabulosos, mesmo que tenha, claro, resultados significativos na saúde, imprescindíveis, mas como é que o deputado vê essa questão agronômica da produção de cannabis? Acho que o deputado caiu, viu? Poxa. Furlan, bem na hora da sua pergunta, Furlan. Bom, vamos dar continuidade, então. Mas eu fiquei curioso, viu, Jolino, esse aumento significativo do preço do produto, né, dos medicamentos que são hoje indicados. A gente vai chegar num ponto que vai ser meio complicado, né? Então, se vê o avanço do custo, é complicadíssimo, né? Porque a gente vai acabar ficando extremamente dependente dos problemas que o governo e, de uma certa forma, a população vai estar pagando, né? A gente vai tendo um custo cada vez mais significativo. Então, a gente precisa agilizar a questão agronômica, a questão de ação no Brasil, que é um país extremamente adaptado para a produção de cannabis, que são inúmeras variedades, né? Então, é possível que a gente consiga produzir. Mas eu não vejo legislações que propiciam essa liberação de cultivo. A não ser em alguns casos, né, para pesquisas, mas geralmente são pesquisas para avaliação farmacêutica. Vocês me escutam? Eu caí e voltei aqui. Vou tentar rapidamente fechar, porque eu tô num compromisso. Nós estamos no finalzinho do prazo de filiações partidárias. Eu, além de tudo, coordeno aqui o meu partido e sábado é o último dia para filiações para quem pretende disputar a eleição. Então, vou tentar ser breve aqui, mas eu concordo bastante com você, Marcos. Eu defendo a produção nacional. Não tem sentido um país continental como o nosso, com tanta força do agronegócio, com terra, com solo, com clima bom, a gente não poder produzir esse medicamento. Agora, realmente, essa é uma legislação iminentemente do Congresso Nacional, né? Eu estou tentando aqui achar um caminho para que a gente consiga fazer o que nós fizemos com a cannabis medicinal, né, de conseguir fugir um pouco dessa legislação nacional, que infelizmente não avança, porque o Congresso é exageradamente conservador, assim, se é que eu posso dizer isso, ou que tem preconceito, falta de informação sobre o assunto. Estou tentando avançar alguma coisa aqui em São Paulo, eu falei um pouco sobre isso aqui na apresentação, né? Eu tenho um projeto protocolado aqui em São Paulo, que é o PL 563, que cria a produção própria dos medicamentos a serem distribuídos pelo SUS, pelo poder público, pela USP, Unicamp, Unesp e FURP. E aí a gente pode produzir
através do plantio mesmo, que eu acho que obviamente é o mais adequado, pelo barateamento, por rastreabilidade do medicamento, do produto, né, da planta, e também para baixar o custo, ou mesmo comprando o IFA, né, que é o que a FURP fez recentemente. Além disso, a gente tem as associações que fazem cumprem essa jornada, né? Cumprem esse papel. A gente tem apoiado também através do nosso edital de emendas. Eu sou incentivador do PL 399, que tramita no Congresso Nacional, e estou acompanhando muito de perto. Não sei se vocês estão acompanhando também. O STJ está para julgar uma ação direta para plantio do cânhamo, né? Aí o cânhamo, vocês conhecem, é sem o THC, basicamente, ele acaba não tendo o princípio psicoativo, não é exatamente o que eu defendo, mas acho que pode ser um caminho também, infelizmente um caminho judicial, que não é o mais adequado, né? Porque o caminho judicial, ele é muito instável, eventualmente uma turma pode decidir uma coisa, a outra decide outra, então eu, assim como você, defendo a produção nacional, mas sem dúvida essa é uma missão do Congresso Nacional. O que a gente pode fazer aqui do ponto de vista de legislação estadual, a gente está buscando fazer, mas realmente aí tem uma questão de competência legislativa mesmo, que acaba travando um pouco dos avanços, né? Eu não posso permitir, por exemplo, a produção da cannabis aqui em estado de São Paulo e no estado vizinho, no Mato Grosso, por exemplo, não. O nosso país é um país que ele é federalizado, né? Então, as legislações, elas não são como é nos Estados Unidos, onde um estado pode uma coisa, outro estado não pode. A gente conseguiu fugir um pouco pela tangente nessa questão envolvendo o Sistema Único de Saúde, mas do ponto de vista do plantio, da produção, é mais complicado. Mas eu também defendo a produção nacional. Para ser mais específico aí, a licitação que foi conduzida pela Secretaria, ela foi conduzida pela RDC 327 da Anvisa, portanto, somente os medicamentos, esses 32, 33, que estão registrados enquanto produto, né? A 660, que é aquela mais abrangente, ela não foi utilizada. Então, a empresa que venceu a licitação, inclusive, que eu tive visitando no mês passado, em Minas Gerais, é a Easy Labs. Ela tem tanto CBD isolado quanto full spectrum. Nessa primeira fase também, CBD isolado apenas. Mas o full spectrum também tem previsão na lei. E aí também é aquela questão envolvendo estudos randomizados duplo cego que evidenciam que fazem bem para essa ou aquela patologia. Perfeito, deputado, muito obrigado. Não sei se o Sérgio gostaria de fazer alguma palavra final, que o deputado precisa sair, mas só lembrei de uma coisa, deputado, que eu acho que vale a pena comentar, que muitas dessas proposições legislativas que eu li citavam você. É interessante ver no federal citando o deputado estadual. Então, parabéns, que eu acho que isso é um reconhecimento dos seus pares. Muito obrigado, fico feliz. E eu acho que isso, assim, claro que eu fico envaidecido, fico agradecido, mas eu penso que tem muito a ver com o nosso estado aqui, né? São Paulo tem, na minha opinião, a missão de liderar o Brasil em relação a tudo que tem a ver com ciência, medicina. Nós temos essa obrigação para com o Brasil. Então, acho que, claro, eu fico feliz de ter sido o autor dessa lei, mas eu acho que tem muito mais a ver com o estado pujante que nós temos e que realmente não pode ficar para trás de nenhum outro. Deputado, queria parabenizar pelo trabalho que o senhor está fazendo com relação a essa promoção da cannabis medicinal. Nós, como instituição educacional, somos apoiadores e temos a responsabilidade de formar profissionais com esse conhecimento para que avancem e possam, então, com conhecimento de causa, poder trazer para a sociedade uma melhor condição de vida, e tenho certeza que a cannabis é um caminho para isso. Então, colocamos o Instituto Racine à disposição do senhor para poder avançar em projetos educacionais junto conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Vai ser um prazer poder compartilhar com vocês aí dos avanços que nós temos juntos, e é isso, assim, a gente precisa juntar as pessoas que conhecem, que já têm prática. Eu sinto muito falta disso lá no grupo de trabalho. Infelizmente, boa parte das pessoas que ali estão representando entidades pouco conhecem do tema, não tem experiência na prescrição.
Então, isso tudo acaba fazendo com que o receio seja muito grande em incluir uma nova patologia. E, sem dúvida, somente através do conhecimento de vocês que a gente vai conseguir avançar. Então, vai ser um prazer poder compartilhar com vocês e ter as informações que vocês já têm ao longo de tantos anos aí de experiência. Muito obrigado a todos aqui. Então, vou pedir Obrigado, licença para deputado. poder sair. Depois, se tiver algumas dúvidas, a gente pode fazer um outro bate-papo também. Enfim, convido vocês aí, nesse mês de maio, deve ter a primeira distribuição, a entrega. Falei muito para o governador que acho que São Paulo tem que fazer uma ampla divulgação disso, ainda que sejam, vamos dizer, poucas patologias nessa primeira fase, mas é um começo, né? Acho que tudo tem um começo. E a gente conseguindo fazer isso pelo Sistema Único de Saúde só reforça a importância do Estado de São Paulo e aí também do Sistema Único de Saúde, né? Que é o maior plano que nós temos no mundo. É isso, gente. Muito obrigado pela gentileza. É um prazer compartilhar com vocês desses avanços aqui de São Paulo. Obrigado, deputado. E, lembrando a exposição do cânhamo lá na Lesp, Sim. viu, gente? Tá rolando. Valeu, Deputado, gente. bom trabalho aí. Um abraço. Obrigado, deputado. Vamos dar sequência, então. Vou pedir falas bem pontuais e objetivas dos colegas. Nós combinamos, Edilene, por favor, tenha fica o microfone aberto, tenha a palavra. Boa noite, agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade. Eu sou mãe da Marina, minha filha tem 32 anos e nós, há 24, convivemos com a epilepsia de difícil controle. E foi uma longa jornada até aqui, tem sido ainda, porque é de difícil controle o quadro dela, e tudo que foi dito aqui pela doutora Thalita, também pelo Julino e pelo deputado, nós vivemos na prática aqui, porque eu sou farmacêutica aposentada, então eu também pesquisava sobre o assunto e até poucos anos atrás a gente tinha pouca informação mesmo a respeito do assunto e os médicos absolutamente desconheciam e ainda tem muito preconceito a respeito da cannabis, né? Então foi através da doutora Eliane Nunes, psiquiatra em São Paulo, que a gente chegou na cannabis, porque nós passamos pela USP em São Paulo, USP Ribeirão, pelos médicos aqui. Eu vivo no interior de São Paulo, na cidade de Amparo. Os neurologistas daqui diziam que não tinha indicação, que não tinha evidência o uso da cannabis, e aí a gente fez um longo caminho até chegar na doutora Eliane, que também nos levou para a Associação Cultive, que fez uma grande diferença na nossa vida. O papel das associações é importantíssimo, porque ali a gente tem acolhida. O caminho da família que convive com a epilepsia é muito solitário, porque mesmo o médico mais parceiro da gente não está disponível toda hora em que o quadro desestabiliza. A gente convive com os efeitos adversos dos medicamentos, que são muitos. Minha filha experimentou muitas associações de anticonvulsivantes, e eu, como farmacêutica, eu alertava sempre para os efeitos adversos, mas a gente não tinha muito como controlar as coisas, e aí nós chegamos na cannabis em 2017, e aí também com o pedido de importação pela Anvisa. A importação era praticamente inviável, porque o custo era muito elevado. E aí nós conhecemos a Cultive e começamos a aprender com a associação, e inclusive a ter mais acesso aos estudos científicos, ao que se produzia no mundo, porque o Dr. Carlini foi o grande patrono da Cultive, ele participou de cursos de formação que a gente realizou lá. Há uma seriedade muito grande de muitas associações que eu conheço de estar fazendo essa parceria com médicos e com instituições que pesquisam seriamente, com agrônomos, com os farmacêuticos, para trazer informação de qualidade. E a cannabis traz um benefício muito grande. É muito triste ver que a legislação ainda estadual tem um acesso tão restrito, quando a gente já tem tantas outras patologias regulamentadas pela Anvisa, né? Mesmo a epilepsia da minha filha não está dentro da regulamentação. Então, foi através da Cultive que a gente começou a ter acesso ao óleo artesanal, e a gente vive essa dinâmica da falta de padronização. Quer dizer, temos padrões, mas a gente não tem uma dosagem clara,
Agora existe uma parceria com a Unicamp para que ela dose o CBD e o THC dos óleos, mas tem muito para avançar. A minha filha se beneficiou muito do uso do óleo em aspectos mais comportamentais do que no controle de crises. Mas dentro da associação a gente tem casos maravilhosos onde crianças e adolescentes conseguiram parar completamente com a utilização de outros medicamentos alopáticos, anticonvulsivantes e antipsicóticos e outros, só com o uso da cannabis. É uma resposta muito individual mesmo, né? E precisa haver, inclusive, a possibilidade de se testar óleos com constituições diferentes, né? Com proporções diferentes de CBD e THC, e é uma pena esse preconceito contra o THC, porque ele também produz um efeito muito positivo. Essa associação dentro do full spectrum é essencial e a gente já tem literatura, como disse a doutora Thalita, não é duplo cego, randomizado, fruto de meta-análise, mas a gente já tem muito relato de caso em que o full spectrum produz um melhor efeito do que o CBD isolado, né? Então, é uma luta muito grande, a gente precisa de cada vez mais políticos como o deputado Caio França, como os deputados federais também que estão atuando para poder melhorar o acesso. E a informação, ela tem que ser libertadora, né? Porque o preconceito ainda é muito grande. A gente, mesmo com a necessidade, a prescrição médica, a autorização da Anvisa. No começo, quando minha filha começou a utilizar os óleos, ela fazia faculdade, conseguiu fazer faculdade em 10 anos quase de trajeto, porque teve muitas paradas ao longo do caminho, mas ela tomava o óleo escondido, de medo de ser abordada, a gente não falava para as pessoas, porque o preconceito é absurdo, e hoje melhorou muito, sem dúvida, mas as pessoas ainda são muito mal informadas a respeito, né? E mesmo o uso adulto, dentro da associação, a gente tem muito essa discussão que as pessoas fazem o uso adulto, mas ele também tem um efeito medicinal, provavelmente elas também têm uma necessidade intrínseca de equilibrar esse sistema endocannabinoide, que é maravilhoso, ele é um sistema que regula as funções do organismo, né? Então, as pessoas que precisam do óleo, de fato, elas vão ter uma melhoria de vida muito grande. Então, é uma luta mesmo, ainda é um caminho que tá melhor, mas ainda é dispendioso, mesmo com a produção pelas associações, com a comercialização. O professor Marcos estava falando, eu recentemente tive uma dificuldade do acesso ao óleo artesanal e precisei adquirir na farmácia. Eu fiz uma tabela do custo por gota, porque é absurdo nas diferentes marcas o que a gente tem aí no mercado, né? Então, isso precisa melhorar mesmo o acesso para beneficiar, porque ele faz uma diferença muito grande na vida dos pacientes que fazem o uso medicinal da cannabis. Acho que é isso que eu tinha. Edilene, obrigado. Só esqueci de citar que a Edilene está substituindo a Cidinha, que está com dengue, infelizmente ela não conseguiu participar, então muito obrigado pela gentileza e disponibilidade de trazer essa fala. Depois você não comenta, pode ser em off, o custo por gota, tá? Fiquei curioso agora em saber. Thalita, depois você quer comentar alguma coisa? O Furlan já entra. Não, eu ia falar que o custo por miligrama dentro da, né, a gente acaba falando por miligrama, ele vai variar dependendo da apresentação, mas se você for ver, ele é de 0,50 a 0,30, dependendo nas drogarias, por volta de 0,50 a 0,30, dependendo da apresentação e do produto. Perfeito, obrigado, Furlan. Já abro. Aí só pedindo então novamente para que todos façam falas mais pontuais. Obrigado. Beleza. Primeiro, parabenizar você, né, Julino, por essas webinars, né, são extremamente interessantes e a gente participa tentando passar algum conhecimento, mas aprendendo muito e também tendo muita coisa para reflexão, né? Parabenizar a Unifar, a Racine também, na excelência na área de formação de profissionais da saúde,
E parabenizar os colegas que estão participando também, além de quem está assistindo, né? Eu vou fazer também um breve relato, que tinha preparado bastante coisa para falar, mas eu acho que o objetivo principal é despertar a curiosidade em ver como é que a gente resolve essa equação, né? Tanto a Edilene, até a Edilene falou uma coisa para uma reflexão, porque, por exemplo, a Holanda ela está trabalhando muito para ter variedades que quase não tenham THC. Né? O THC é o grande vilão, inclusive em países que são progressistas com relação ao uso da cannabis. Né? Então, a procura principal é chegar como se fosse uma cannabis ruderalis, que é aquela cannabis relacionada ao cânhamo, né, do tecido vegetal, que praticamente não tem THC. Fora que são mais de 170 canabinoides, né, já identificados em mais de 1.000 substâncias, princípios ativos, e mais uns 900 ainda para estudar. Então, o que a gente percebe realmente a necessidade hoje da medicina, existe uma injustiça, porque para algumas plantas, um ensaio clínico, como o deputado falou, a Thalita falou, um ensaio clínico, né, usando o termo randomizado, que é aquele que a gente sorteia as pessoas, controlado, comparado com placebo, com medicamento padrão, são poucos, mas às vezes um ou outro já é o suficiente para acender uma luz para determinados produtos. Agora, quando se fala em cannabis, se exige muitas pesquisas. E existe também, por outro lado, produtos chamados de produtos tradicionais fitoterápicos, inclusive no mundo inteiro, que eles são comprovados pelo uso milenar. E às vezes plantas que têm um potencial de toxicidade, a própria arnica montana, que tem que ter muito cuidado com o uso interno, com relatos de toxicidade, ela é oficializada pela antiguidade, né, sem a exigência de ensaios clínicos. O ginseng é a mesma história. Então, parece que a cannabis, que vem lá da Índia, vem lá da Ayurveda, vem da medicina tradicional chinesa, com Shenlong, 2.500, 3.000 a.C., passou por Shakespeare, pela Rainha Vitória, por vários outros personagens que utilizavam não só para se tratar, mas também para dar uma relaxada. Aí chega no século XX e ela passa a ser o grande vilão, né, a ponto do Reagan fazer aqueles experimentos, propor e estimular os experimentos com macacos, né, fazendo a inalação e causando um rebuliço na ciência. Né? Então, é isso que é estranho, só que agora acho que não tem volta. Né? O número de pesquisas, se a gente for comparar um produto natural, CBD, o THC e a própria cannabis, no PubMed, que é uma fonte que a gente usa, são centenas de artigos, centenas de pesquisas. Né? Então, existe um volume muito grande. E só não tem mais porque muitos países têm restrições com relação a poder fazer pesquisa com cannabis. Outra coisa interessante, né? Nos Estados Unidos tem uma feira extremamente ampla, né? A maior feira agropecuária, e no ano passado, 2023, foi a primeira vez que teve exposição de produtores de cannabis. Né? Então, além de produtores de soja, milho, etc. e tal, tinha lá representantes da produção de cannabis em Oregon, né? No estado mais liberal. Então, eu acho o que me fica assim, tão preocupado é essa questão da gente impedir informações agronômicas. A cannabis, ela tem são três, alguns chamam de variedades, outros chamam de espécies, né? Duas que são produtoras do THC e o CBD, a cannabis sativa, a campeã de THC, e a cannabis índica, campeã de CBD. Elas têm particularidades, o manejo é diferenciado, você pode, em função da quantidade de luz, fazer com que ela fique mais vegetativa ou não. É uma planta que tem a planta feminina, a planta masculina, é a planta feminina que interessa ter a produção do CBD. Então, tem uma série de informações que são reprimidas, não são colocadas, e a gente imagina o risco que pode ocorrer àqueles que estão, às vezes, ganhando até na justiça o direito de produzir cannabis. Mas vai produzir uma variedade que não sabe direito qual é o teor de THC ou de CBD, que também acho que é a preocupação da Edilene, né, com relação dessas variedades. De repente eu produzo uma variedade que é campeã de THC. E hoje tem variedades envolvidas que a produção de CBD para THC é mais de 20 vezes o teor de CBD em THC.
Então, acho que a gente está aí na legislação, conseguindo liberar o uso do SUS, pelo SUS, etc. e tal, mas a parte agronômica ainda está bastante reprimida, né? E isso pode ser um perigo também para quem está usando em função da necessidade de alguns conhecimentos, até para o manejo do ponto de vista de objetivo de produção de princípios ativos específicos. Obrigado, Furlan. Aí já vou deixar uma pergunta para você mais adiante, se você entende que o esforço do coletivo de atores dentro do setor de cannabis, inclusive, deveria priorizar um pouco mais essa pauta, tá? Mas vamos seguir então. Thalita, por gentileza, você tem a palavra. Vamos lá, eu vou tentar ser breve, mas primeiro eu vou dizer aqui o meu viés, né? Acho que todo mundo tem um viés. Eu sou médica e trabalho na indústria farmacêutica há 10 anos. Então, o meu viés, eu brinco, falo que se você perguntar para um religioso o que a gente tem que fazer no domingo de manhã para um padre, para um pastor, ele vai dizer para você que você deve ir no serviço religioso. Se você falar para um professor de educação física, ele vai falar, vá para o parque fazer atividade física. Se você perguntar por Marcos, que é um agrônomo, ele vai falar, vai plantar alguma coisa com seu filho, ensinar ele a mexer na terra. Então, eu digo que cada um tem o seu viés, esse é o meu grande viés, vai ser a visão que eu vou trazer aqui hoje. Então, acho que a gente não pode negar o que a gente tem visto do que a cannabis medicinal, né, do que a medicina canabinoide tem trazido para os pacientes. Isso já está crescendo na literatura, tem muito estudo, e tem estudo sim, duplo cego, controlado, randomizado, talvez não na quantidade que as pessoas querem, ou que a medicina tradicional acaba exigindo, ainda não, até porque existem produtos diferentes, então tem médico que diz para mim, você tem um estudo positivo e você tem um estudo negativo, mas depende de qual é o produto que você está estudando, porque talvez aquele óleo que ele está usando, talvez aquele tipo de planta que foi feita, aquela matéria-prima e etc., não é eficaz, né? Então tem muita variação que a gente precisa ter cuidado na hora de analisar as evidências científicas. Então, isso é muito importante, mas ele tem sim, a gente já tem uma base científica sólida, tanto para as epilepsias refratárias, como para dor crônica, transtorno de espectro autista, para dores e pacientes com câncer, por exemplo, para citar ali aquelas que são quase unanimidades nas pessoas que pesquisam e que realmente enxergam os trabalhos com boa vontade. Então, acho que, mediante a isso, eu defendo, claro que com o meu viés, que a gente deveria ter uma incorporação no SUS, né? Então, os produtos derivados de cannabis deveriam estar no SUS. Eu acho que, claro, a produção de cada um, a produção domiciliar, ela pode ser muito legal, ela é o que a gente teve até hoje, mas a gente tem que entender que nem todo mundo tem essa disponibilidade, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas têm sua vida, e a gente deveria, como a gente disponibiliza medicamento para hipertensão, como a gente disponibiliza medicamento para febre, por que a gente não pode disponibilizar esses medicamentos também da medicina canabinoide? E um outro ponto que também me preocupa e que eu acho que a gente vai ter que trazer para a discussão em algum momento, na hora que a gente for dizer sobre a qualidade dos produtos que a gente vai incorporar no SUS, é que hoje a medicina canabinoide ela é individualizada. Então, os pacientes nem sempre precisam da mesma quantidade de CBD, da mesma quantidade de THC, e isso é muito importante, porque talvez quando a gente tentar colocar todo mundo ali, e é claro que a gente não está querendo que o SUS faça uma compra de 30, 40 apresentações diferentes, mas a gente vai precisar garantir que dentro também do universo do SUS a gente tenha pelo menos um número mínimo de apresentações, um número mínimo de produtos que vá atender as diversas populações, né? Então, a gente não pode só ir com CBD isolado, a gente não pode ir só com THC em determinada concentração, a gente talvez vai ter que pensar qual é a melhor forma de atender esse paciente, para a gente também não transformar a medicina canabinoide em algo que ela não é. E aqui eu também faço uma outra comparação. Não há no SUS um antihipertensivo único. A gente tem mais de um antihipertensivo, porque tem paciente que tem resposta diferente ao antihipertensivo, né? Então, muitas vezes tem uma classe de pessoas por questões genéticas e etc., que não responde a um tipo e precisa usar outro. Então, a gente também vai ter que estudar aí como
como sociedade, discutir e pedir que não só a incorporação, mas é uma incorporação que atenda os pacientes de uma forma adequada. Então, acho que esses são os pontos que eu levo que a gente vai ter que discutir como sociedade aí para frente. Perfeito, Thalita. Eu acho que isso é um ponto fundamental que eu não vi nas proposições que eu analisei. Tá? Então, já deixo, inclusive, isso, se você puder fazer alguma recomendação, além das que você já colocou. Wagner, Perfeito. palavra aberta, microfone aberto, por gentileza. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Julino, pelo convite. Parabéns à Vox Igov e também ao Instituto Racine, Sérgio, por essa iniciativa, porque a gente realmente entende que precisa disseminar essa informação cada vez mais, de forma bastante séria, com competência, porque todos nós aqui, eu entendo, estamos alinhados, né? Nós defendemos o direito de uso das preparações à base de derivados de cannabis para o paciente. E são muitos tipos de pacientes, são muitas reações, são muitas patologias. E isso me leva a colocar para vocês, e a doutora Thalita acabou de falar isso, sobre a individualização. Né? Então, assim, existem padrões, graças a Deus nós temos aí vários produtos já registrados, mas nós temos que cada paciente é um indivíduo único. Doutora Thalita, como doutora, sabe muito bem na área de pediatria como cada paciente reage de uma forma, né? E provavelmente quando você prescreve qualquer tipo de fármaco, independente de ser canabinoide ou não, você vai fazer ajuste para cada um, né? Seja para um bebê, seja para uma criança mesmo. E a gente entende que da mesma forma ocorre com as preparações canábicas, né? Edilene, também sou farmacêutico, né? Então comungo com as mesmas dores, porque a gente trabalha. Agora, eu fico feliz porque nós temos aqui profissionais de várias formações e a gente entende que esse estudo, esse avanço é multidisciplinar. E que bom que a gente possa, né, unir nossos conhecimentos aqui. Rapidamente, eu queria falar para vocês alguns pontos. Eu sou da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, então aqueles que trabalham com manipulação, e a minha introdução foi exatamente pela individualização. Eu acho que ela é um complemento daquilo que já existe como registro, como produtos de mercado. Tem que ser complementar. A gente entende que prescritores têm que ter essas possibilidades para trabalhar com cada paciente. Né? E aqui representando, eu vou colocar bem rapidamente como a Anfarmag, como ela representa todo um segmento magistral daquelas farmácias de manipulação. Primeiramente, eu quero colocar, talvez alguns não saibam, que a RDC 327 excluiu a farmácia magistral desse contexto. Ela só deixou que a drogaria comercializasse os produtos industrializados, mas a farmácia de manipulação, que poderia também comercializar o mesmo produto industrializado, foi excluído, nós não entendemos essa lógica. A preparação magistral individualizada, ela passa por outro critério, mas nada impede a comercialização dos produtos industrializados. Bom, a farmácia magistral, falando bem rapidamente aqui, ela tem uma grande capacidade na promoção dessa terapia individualizada, porque cada paciente é único. E se o prescritor, com o seu estudo, o seu acompanhamento e a sua competência em cima de cada paciente, pode prescrever para cada um de forma individualizada, com qualquer tipo de fármaco, ele pode fazer isso. Também com as preparações à base de cannabis. E daí cabe àquelas farmácias que estão preparadas, e muitas estão, fazerem produtos personalizados. Obviamente, para cada tratamento, para cada paciente, vai ter que ter um ajuste. Se a gente dispõe, por exemplo, de extratos absolutamente padronizados, fica fácil você fazer o cálculo da quantidade que vai para cada paciente, seja somente com CDB, seja com preparações full espectro, etc. Mas a farmácia magistral também pode atender o sistema público, porque as resoluções hoje da Anvisa permitem isso. Então, ela pode atender aí com mais variedade, tá? De doses, de concentrações, formas farmacêuticas, etc. A farmácia, ela possui processos avançados e adequados e ela responde muito
para o sistema sanitário, especialmente para a Anvisa, por causa da portaria 344 de 98, em relação a esse tipo de droga. A farmácia é intensamente inspecionada, ela tem a disponibilidade de farmacêutico tanto na elaboração, no processamento, mas também no suporte ao paciente. É um profissional que está ali gratuito, sempre disponível no balcão, pode dar esse suporte e orientação e acompanhamento junto ao paciente, mas sempre formando uma tríade com o prescritor. Isso é importante. Então, você tem o prescritor, o paciente, o farmacêutico que acompanha esse tratamento, onde esse paciente tem liberdade e tem facilidade de acesso. Por que não usar, né, essa estratégia? Mas sempre com essa tríade, ok? Um ponto que eu vejo de dificuldade é a ausência de insumos padronizados no mercado. Agora, esses insumos eles podem vir desde o cultivo, passando pela extração, pela padronização e chegando a todo tipo de produtor de medicamento, de uma forma que essa cadeia precisa realmente ser bastante estimulada governamentalmente. A própria Anfarmag, como associação, ela possui uma cooperativa que hoje já tem mais de 700 farmácias associadas, distribuídas pelo Brasil todo, que tem essa capacidade de processamento de preparações magistrais para pacientes. E essa cooperativa detém, inclusive, uma distribuidora. Olha que bacana, se você tem lá a disponibilidade de insumo e a disponibilidade de uma distribuição, você tem essa capacidade de atendimento a uma sociedade que está precisando. E que legal, né? As farmácias, elas estão nas comunidades, elas estão distribuídas lá, é o ponto de maior interação com os pacientes, né? Bom, um outro ponto importante é a educação consciente de prescritores, de produtores e da própria população. Para isso, o Instituto Racine tem aqui um grande poder, né, de disseminação dessa informação, ok? Para terminar aqui, eu quero dizer que as farmácias magistrais, elas estão em número de aproximadamente 8.500 distribuídas no Brasil, com grande capilaridade. Elas têm um alto poder, portanto, de relacionamento com a sociedade onde elas estão inseridas, e a Anfarmag, como entidade representativa, ela quer apoiar e se coloca à disposição de vocês todos que estão aqui, inclusive do próprio deputado, a quem eu parabenizo a explanação, né, para apoiar todo esse desenvolvimento. Nós temos que unir todas as nossas forças, da forma como nós podemos, cada um no seu viés, como a doutora Thalita colocou, porque são complementares, né? Lembrando que lá na farmácia, aquele farmacêutico, ele é o gestor, né? E ele está no balcão da farmácia. Então, ele entende a economia, ele entende tecnicamente, ele entende um pouco da questão clínica, sempre junto com o prescritor, e a Anfarmag tem também força de representação, tá? Então, é isso que eu queria colocar um pouquinho para vocês, de nós estarmos juntos nesse processo. Nós não somos entidades, nós não somos aqui instituições que estão trabalhando, que devam trabalhar cada um somente na sua linha, mas juntos. Porque juntos a gente vai conseguir realmente desbloquear muita coisa. E a sociedade está pedindo esse desbloqueio, pelo amor de Deus. É isso. Muito bom, Wagner. Olha, parabéns, obrigado. Já vou deixar uma pergunta para você. Você imagina que as farmácias magistrais ou a Anfarmag pode ser também uma parceira das associações de cultivo, ajudando nesse processo? Então, agora eu já vou deixar essa pergunta para o Wagner, já vou iniciar então. Tem uma pergunta que a Denise Funchal enviou, ela pergunta, talvez seja mais para a Thalita e para o Wagner, perguntando sobre a dificuldade, talvez nessa prescrição off-label. Ela falou que tem algumas crianças com autismo, comportamento muito agressivo para si mesmo, que não conseguem encontrar médicos que aceitem pensar na cannabis como opção, exatamente pela falta de algumas evidências científicas, talvez, né? Então, como que vocês entendem essa dificuldade do médico em trabalhar num cenário com esse produto que tem esse potencial tão grande? Doutora, começo rapidamente e já te passo a palavra, né? Porque eu vou pegar aquele mesmo viés, né,
Denise, a sua fala leva a gente para a questão da individualização terapêutica. E uma individualização terapêutica tem a ver com a individualização com o indivíduo, né? E com a personalização. Só no campo do espectro autista, cada um é cada um. Clinicamente, a doutora fala, por favor, a gente está aqui para apoiá-la exatamente nessa terapia individualizada e para fazer acontecer com todos eles. É basicamente isso. Obrigado. Bom, muito bom. Não, eu acho que a gente tem que entender que, assim, os médicos geralmente seguem guidelines, né? E existem alguns tipos de medicamentos que você acaba iniciando por protocolos o uso inicial, né? Numa linha de prioridades dentro do espectro do transtorno autista, né? O tratamento do espectro do transtorno autista. O que acontece é que realmente a gente tem tido e já tem evidências científicas da cannabis, da medicina canabinoide de uma forma em geral, ter um benefício muito grande para os pacientes. E aqui a gente pode pensar tanto no CBD isolado, quanto no full espectro, que seria aquele que tem uma quantidade de THC. Qual dos dois utilizar depende da clínica do paciente e do momento de vida que ele está. Então, e aí cada um vai preferir. Então, às vezes, crianças muito pequenas, a gente às vezes fica com dó, né, por ausência, eu digo dó porque por ausência de estudos clínicos no cérebro em desenvolvimento, às vezes uma criança com 8, 7, 8 anos de idade, 9, a gente não sabe ainda como o THC, por mais segurança que a gente saiba que tenha, como faltam alguns estudos nessa faixa etária, às vezes a gente segura um pouquinho o uso do THC, mas medicina é risco versus benefício. Se aquela sintomatologia está atrapalhando a qualidade de vida do paciente, às vezes sim, a gente já pode começar mais cedo, mas você já pode iniciar, por exemplo, o CBD inicialmente, que tem sim já uma função comprovada, e às vezes com um paciente um pouquinho mais velho, e que aí sim a segurança começa a ficar cada vez maior, pelo simples fato, a segurança não porque é inseguro usar na criança menor, mas porque a segurança a gente já começa a ter mais estudos clínicos, e aí você começa a ter uma segurança maior de respaldo para poder usar o THC nas crianças maiores. Então, hoje a gente já tem, quando a gente pensa em grau de evidência científica, de novo, muito pode ser ainda desconhecimento, pode ser insegurança, porque é uma medicina nova. Então, eu, por exemplo, tenho 23 anos de formada. Quando eu me formei, eu nem imaginava que existia uma coisa que chamava sistema endocannabinoide no organismo, né? Então, a gente nem imaginava que isso existia. Eu não aprendi isso na faculdade. Então, muitos médicos ainda não sabem ou sabem pouco e não sabem profundamente. Então, ainda é um desconhecimento e não estudam a fundo, e não é por mal, hein, gente? É só porque, não, por exemplo, quem lida com isso, como eu, todo dia, estuda muito e vê todos os artigos e tudo que tá saindo, tem muita segurança, tá? Então, às vezes, se a gente for pensar, hoje, primeiro nível de evidência que a gente tem é a epilepsia refratária. Então, principalmente as 3 doenças que o deputado, né, citou, e aí a gente está falando, né, do Dravet, do Lennox-Gastaut, etc. Mas toda a epilepsia refratária como um todo, e o transtorno do espectro autista, ele vem logo na sequência quando a gente pensa em evidência. Então, a gente já tem um grau de evidência, e aí, sim, os pacientes com um comportamento, com uma dificuldade comportamental mais difícil, que atrapalha a qualidade de vida, ele é um bom candidato para o uso ali da medicina canabinoide, e o médico vai, então, entender se ele pode usar só um CBD isolado, ou se às vezes ele vai ter que, pode ser bem possível ter que usar o CBD mais THC, né? Então, eu acho que a gente já tem substrato para isso, tem melhorado a qualidade de vida de muitas crianças, muitos adolescentes, principalmente chegando na adolescência, tem um aumento da impulsividade, dos sintomas mais impulsivos, comportamentais mais impulsivos, e às vezes pode ser necessário. Obrigado, Thalita. Aí eu vou deixar aberto o microfone para os demais colegas, Furlan, Edilene, fiquem à vontade também para fazer considerações, tá? Vou deixar agora o ideal seja que todos fiquem muito à vontade para fazer as considerações,
Furlan, quer falar? Eu Edilene? posso falar um pouquinho para finalizar, né? Eu queria mais ficar, como é que chama, mais motivado ainda pela fala dos colegas, principalmente o pessoal da área médica, né? Realmente, a medicina ela tem um complicador que a Thalita deve lembrar dos tempos de estudante, né? É muito pesada a carga de informação, então é complicado às vezes a gente imaginar, né, um profissional da medicina, além de todo o conhecimento necessário, aquela segurança que ele tem que ter para atender o paciente numa cirurgia, e ainda ele tem que ter bastante conhecimento sobre essa área que está nascendo. O deputado Caio falou até na medicina baseada em evidência, em que prioriza, né, como a maior evidência para uma prescrição os estudos, as revisões sistemáticas, né, que são aquelas revisões que são baseadas em ensaios clínicos, né, principalmente na área de medicina. Né, em outras áreas tem uma pequena diferença. Então, a medicina baseada em evidência, ela privilegia, né, ou ela toma como principal norte os ensaios clínicos. E aí o médico ele já tem um pouco, assim, principalmente os médicos um pouquinho mais antigos, essa necessidade, um pouquinho de resistência na medicina baseada em evidência, né? Inclusive porque às vezes a própria medicina baseada em evidência ela coloca como a opinião do especialista muito abaixo em termos de qualidade de prescrição do que um ensaio clínico. Né? Então, existe essa dificuldade também do pessoal da saúde, da gente estar exigindo mais ainda conhecimento. Então, por isso que é importante as revisões sistemáticas, que elas facilitam a vida. Eu tenho uma prima que é geriatra, que não prescreve, mas está interessada em fazer uma revisão sistemática, a gente vai fazer junto, sobre o CBD e o mal de Parkinson. Por quê? Porque ela viu alguém que pode dar uma auxiliada, né, nesse trabalho, para poder ver se ela vai prescrever ou não. Então, não é fácil para quem prescreve ter as informações que deem base, que deem segurança pela prescrição. Então, é interessante também, dentro do webinar, né, essa questão de lançar realçar. Pesquisa tem, né? Mas também a gente tem que ter uma ponderação que não é tão fácil as pessoas chegarem a ver essas pesquisas, né, em função também da carga necessária de conhecimento. Mas a gente precisa mais desses eventos para poder estar divulgando e conversando sobre as evidências. Obrigado, Furlan. Aí deixa uma provocação para o Sérgio também. Como que a Racine ela pensa em contribuir com esse cenário? Não sei se vocês têm alguma coisa em mente, em termos de formação, sintetizar, atualização do profissional de saúde, tá? E aí fica aberto o microfone, Wagner, Edilene, Thalita, para falar. Sem dúvida, Julino, nosso propósito é avançar nesse tema. Como já falei para o deputado, o Instituto Racine está muito interessado em poder ajudar na formação desses profissionais e, como o Wagner colocou aqui, precisamos nos unir, né? É uma união de várias profissões, de vários conhecimentos que todos juntos vamos conseguir ser mais fortes. E até também quero deixar aqui um convite a todos os participantes, a Edilene, a Thalita, o próprio professor Furlan, ao Wagner, que a gente consiga se reunir, Julino, viu? Já para pensar em um avanço, em um tema, em uma temática mais aprofundada, de formação mesmo através do Instituto. Isto para os próximos dias, próximas semanas, meses, enfim, enquanto a gente puder realizar isto o mais rápido possível, mais benefícios a gente vai poder trazer para os profissionais que estão envolvidos com esse tema. Então, deixo aqui o convite e o agradecimento também, Julino. Muito obrigado. Muito Julino, bom, Racine, Julino, sempre aí. Vamos lá, Wagner. Só para me expressar, eu sou cria da Racine, tá? Somos dois. Eu sou cria da Racine e da Unifar. Tá vendo? Então, assim, a gente já está em casa, não só em casa, mas para você ter uma ideia, eu estou a 500 metros da Racine. Se me convidarem lá para qualquer evento, eu vou a pé, né? O que é muito bom. Tá? Então, estarei sempre presente e sempre à disposição de todos vocês. Obrigado, Wagner. Edilene, uma perguntinha para você. Tem um amigo meu, o Julian, ele é da Pfizer, ele trabalha com evidências de mundo real. Como que você imagina que o paciente... Porque lá, inicialmente, quando os pacientes faziam uma tabelinha, ajudaram muito a Anvisa nessa discussão, nessa participação social. Como você está pensando em... Como que você acha que o paciente
se insere nesse cenário aí, em ajudar até o próprio prescritor, que às vezes eu sei que é o paciente que vai lá e provoca de uma forma positiva o prescritor a conhecer a cannabis medicinal. Como você está vendo aí a participação social para os próximos anos em termos de regulamentação e políticas públicas? Então, aproveitando um pouquinho só antes disso, essa discussão que foi feita anteriormente sobre a disseminação de informação, eu acho que a gente precisa fortalecer essa rede com todos os outros profissionais da área de saúde também, que não são só os médicos, né? Mas dentro da área de enfermagem a gente tem muito pouco conhecimento, muito pouca participação ainda, né? E são profissionais que estão ali na lida, sobretudo quando tem que atender o paciente numa situação de emergência. A minha filha teve uma internação e os profissionais de enfermagem não permitiram o uso do óleo dentro da UTI. A gente tem essas situações bem complicadas. E mais uma coisinha que eu queria acrescentar ainda é a necessidade de investimento em pesquisa mesmo. Como o professor Marcos Furlan falou, a gente conhece um pouco mais profundamente sobre o CBD e o THC, mas são muitos outros canabinoides e terpenos que fazem esse efeito sinérgico do óleo full spectrum, né? E que a gente tem, sobretudo na formação médica e nos pesquisadores que estão à frente, um investimento muito grande da indústria farmacêutica, né? E como é difícil trabalhar com fitoterápico quando você tem tantas variantes dentro do produto, para você poder padronizar e estabelecer um formato de estudo, né? Então, precisa ver, e inclusive essa participação, Julina, eu diria que até além do paciente, é da família, porque eu vejo que no caso da epilepsia, por exemplo, eu faço o diário de crise da minha filha, porque ela não dá conta de fazer, algumas vezes ela nem percebe a convulsão, ou percebe e não sabe quanto durou, ou não viu como foi a manifestação inteira. Então, há necessidade, sim, de um envolvimento de toda a família e para poder colaborar com essas informações, né? Aqui a gente faz uma força-tarefa. Quando vai para o médico, leva as informações que ela consegue e que eu consigo dentro de casa também. Então, eu vejo que é muito importante mesmo a valorização dessa vivência dentro de casa mesmo, até pela dificuldade de você ter estudos que possam dar um grau de comparação, né, quando você tem tantas variantes dentro, e precisa um novo pensamento científico para você poder avançar nesse campo, né, de como é que você vai comparar essas coisas. Então, é um desafio bastante interessante, que precisa realmente unir forças de todos os lados para poder ser vencido. Wagner fez aqui, puxou o time todo, hein, Wagner? Bacana. Vou deixar aberto que vocês quiserem fazer uma pergunta um para os outros, porque a gente está na fase de fechamento, então já vamos fazer as considerações finais. E eu vou deixar aberto para que vocês façam considerações ou perguntas. Fiquem à vontade. Eu acho que aqui, eu só para fazer uma consideração, eu acho que a gente precisa muito de estudos, né? E acho que a grande dificuldade que eu vejo nos estudos é que cada produto tem que ter o seu estudo. Porque, como a gente acabou de falar, cada produto tem a sua quantidade específica no seu método ele muda muito. Então, quando a gente um fabricante faz um produto, aquele produto ele tem que ser estudado para aquela determinada doença. E aí, quando a gente põe todos esses estudos, né, o Marcos falou da revisão sistemática, talvez o CBD isolado seja o mais fácil de fazer, porque aí você está avaliando um só componente, digamos assim, né? Talvez a apresentação mais fácil, entre aspas, de você avaliar, mas você coloca muitas matérias-primas juntas e que podem ter diferentes graus, né, de pureza e etc. de produtos. E até outro dia a gente não tinha uma determinação na farmacopeia adequada para determinar isso, né? Então agora a farmacopeia europeia, em 2021, ela deu uma definição um pouco melhorzinha para a gente ali, que dá um pouco mais de segurança em relação ao CBD,
e para outros, como por exemplo o THC ou outros canabinoides, a gente nem tem essa definição. Então, a padronização de estudos, que é o que a gente tanto precisa, é difícil. Por outro lado, a gente não pode deixar de atender o paciente, deixar de cuidar do paciente por conta disso. Então, assim, eu só quero não nos desanimar, porque a gente vai encontrar muita dificuldade. Então, isso aqui é um chamamento para dizer, gente, a gente vai ter dificuldade mesmo para fazer os estudos, mesmo para fazer a revisão, né? Eu trabalho numa indústria farmacêutica que está disposta a investir em pesquisa e a gente vai ter dificuldade. Mas a gente não pode desanimar, né? Então, eu acho que essa é a grande mensagem, né? Porque a gente tem pacientes como a filha da Edilene que precisam de cuidado. E acho que essa é a nossa maior inspiração, é o que me faz levantar da cama há 23 anos, desde o dia que eu me formei, é poder atender essas pessoas e transformar a vida dessas pessoas. Então, por mais dificuldade que a gente encontre aqui, a gente vai ter que estar junto, unidos, e vai ter que ir em frente para conseguir transformar a vida das pessoas e fazer o mundo melhor. Então, eu acho que essa é a minha grande mensagem final aqui, independente do que a gente vai enfrentar pela frente. Julino, posso pegar a palavra rapidamente? Claro. Então, vamos lá. Thalita, não só a farmacopeia europeia, né, mas a alemã já descreve, e olha que legal, a farmacopeia brasileira já está trabalhando também nisso para poder soltar uma forma de controle de qualidade. Ou seja, a gente percebe que mesmo com todas as dificuldades que você tão bem falou, e é isso mesmo, pouquinho a pouquinho já estamos avançando. Olha só, a gente vai introduzindo sementes em cada lugarzinho, porque aí a gente tem um resultado. Mas que bacana, né? E então, assim, é só para agradecer a minha fala final aqui, Julino, por ter nos proporcionado, né, essa oportunidade, por ter convidado a nossa associação e os demais aqui, Sérgio, né, por meio do Instituto Racine, também aí conseguido reunir alguns desses atores, tem muitos mais atores aí no mercado lutando por essa causa também, né? Mas a gente vai conseguir. Então, com educação adequada, disseminação da informação, com preparo, com pesquisa, chegando até o momento do cultivo, chegando até o momento da extração, todas as etapas, uma hora a gente consegue chegar em toda a cadeia. A gente vai conseguir isso. Né? A gente está aqui para isso. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Furlan, Edilene, vocês querem fazer uma palavrinha final? Eu quero dar uma palavrinha final, também quero agradecer muito a Racine, ao Julino, que conduziu tão brilhantemente esse webinário, e queria defender também a participação das associações, porque a que a gente faz parte, a Cultive, tem uma seriedade muito grande também dentro da disseminação da informação, e pode ser um elo muito grande disso que você trouxe, Julino, da vivência de cada paciente, né? Então, se a gente conseguir trabalhar também em parceria com as associações, nesse sentido de padronizar o tipo de informação que pode ser útil, a gente também pode avançar muito. Eu acho que a cannabis chama para isso, né? Que uma união de esforços e de diferentes atores aí para a gente estar conseguindo avançar, né? Sobretudo nessa regulamentação que está tão complicada, porque a gente, enquanto família de paciente, ainda muitas vezes trabalha escondido, né? Porque ainda tem toda essa questão política, policial e tudo mais por trás disso tudo, né? Então, vamos disseminar uma informação de boa qualidade e juntar forças mesmo. Muito obrigada. Obrigada ao Instituto Racine também. Furlan? Opa, não, só tem agradecimento. E principalmente eu, Julino, essas iniciativas, são essas que a gente consegue evoluir cada vez mais a discussão, né? E aqui nós temos hoje os elementos essenciais, né? Um representante da política, uma instituição séria de ensino, os colegas da associação, profissional da saúde, a Edilene, com o seu testemunho e com o seu conhecimento também, né? Acho que você acabou sabendo muito sobre o tema, né?
e com certeza você repassa para outros, né? Isso dá uma segurança, então acho que é um caminho sem volta, né? Vamos ter que resolver essa questão. Quem sabe no futuro a parte agronômica seja também cumpra o seu papel de produzir para baratear os produtos que nós precisamos usar. Parabéns, Julino. E parabéns para os colegas também. Obrigado, Sérgio. E o Mais Furlan, uma- só lembrando que o Furlan é um grande. Hoje, assim, acho que o setor agronômico é o setor que a gente precisa construir mais esforços para, eu acho que realmente, para dar formação da cadeia no Brasil. Sérgio? Julino, mais uma vez agradecer e parabenizar, todos os méritos são seus de ter tomado esta iniciativa, convidado estas pessoas fantásticas que estão aqui conosco hoje e que estou conhecendo algumas delas, né? A Thalita, a Edilene, o próprio o deputado Caio e o professor Furlan já é nosso amigo há muitos anos e também o Wagner Miguel, quem tenho muito carinho, consideração e respeito, né, pelo trabalho dele. Então, mais uma vez, coloco o Instituto Racine, as portas estão abertas para acolher todos vocês e que juntos possamos também empreender mais um pouco de educação para os profissionais do mercado que precisam dessa informação. Então, muito obrigado e logo nos encontraremos para tomar um café, com certeza. Então, muito obrigado, Sérgio. Lembrando que nós enviaremos logo até essa semana, no máximo até semana que vem, o relatório por e-mail para os inscritos. Então, quem não se inscreveu pode fazer a inscrição ainda. Então, fazer os meus agradecimentos, porque a gente sozinho, de fato, a gente não tem força para tocar essa pauta. Até essa hora, muitas pessoas, vocês poderiam estar fazendo outras coisas, mas a gente se compromete com uma causa que a gente sabe que tem um impacto positivo na sociedade, mesmo quando a gente não está enxergando muito bem, mas a gente espera e acredita que a gente pode construir um Brasil melhor, seja através dessa pauta, de outras pautas. Então, parabéns, Wagner, Ademir, Marcos, a equipe toda da Anfarmag, Furlan, que é meu professor sempre aí, me ajuda na minha formação, Instituto Racine, a equipe do Instituto Racine, parabéns, viu, Sérgio? Atendimento magnífico da equipe. Parabéns mesmo. Assim, Para o Wendy, Antônio, toda a equipe aí, que inclusive vocês estão estreando como que eu diria, um visual novo aqui, que é um tipo, uma plataforma nova de streaming, né, que vocês estão estreando hoje, que é uma criação da Wendy. Parabéns à equipe mesmo. Obrigado. Edilene, obrigado. A Cidinha, espero entender e conhecer melhor os desafios que vocês enfrentam, que eu possa reproduzir e levar também, ser uma voz amiga nessa pauta, nessa discussão. Thalita, é um prazer falar com você. Espero que esteja dando tudo certo aí com a empresa, com os desafios. Adorei as tuas falas também. Eu acho que esse é o caminho, tá bom? Então, muito obrigado e uma boa noite para todos. Obrigada, gente.